Preciso de vocês comigo hoje. Tem algum incendiário aqui hoje, nessa manhã? Hoje eu preciso de 50 incendiários, 50. Tem 6 desse lado aqui, mais 12 aqui. Vamos junto até o final. Eu peço para levantar a mão os incendiários, que eu vou só mirando vocês e ao longo da mensagem eu conto com vocês, ok? Mais do que nunca. Começamos o melhor ano da nossa vida. E que seja o primeiro de muitos. E que seja inferior aos próximos. E muito melhor do que tudo que a gente já viveu até aqui. Que seja um ano da gente não conseguir explicar o que está vivendo, a não ser explicar que é a graça que fez, foi Deus quem fez, foi Deus quem me deu, foi Deus quem colocou, foi Deus quem abriu. Eu tive um dos jantares mais inspiradores dos últimos meses com um casal de pastores da nossa igreja de Nova York, eu, a Kezinha, o Ronier e a esposa dele. E foi inspirador porque tudo que a gente conversou durante o jantar foi sobre a graça e como Deus constrange a gente em tudo que faz. Falou, mano, fala um pouco da história da igreja. Eu falei, cara, é constrangedor tudo que a gente está vivendo. É constrangedor lembrar que quando a gente estava no mutirão começando essa igreja, Deus enviou um marceneiro para ajudar no palco, mas não tinha madeira para o palco. E o próprio marceneiro comprou a madeira e construiu o palco que a gente pregou horas depois. É constrangedor lembrar que Deus ia acrescentando. É constrangedor lembrar que em um dos momentos a gente estava conversando sobre o que precisava comprar na Home Depot. E eu falei para os meninos, a gente precisa comprar logo material elétrico. Eu estava lembrando disso, cara, e ele ficou constrangido com esse testemunho. E aí alguns meninos estavam juntos, alguns jovens falaram, pastor, mas não tem eletricista ainda, vamos deixar para comprar isso amanhã. Eu falei, se não tem o material, Deus não vai enviar o eletricista. E a gente ficou ali por uns 2 ou 3 minutos eu tentando convencê-los, até que um deles foi para a Home Depot comprar. Passam 15 ou 20 minutos, chega alguém que a gente nunca viu na vida e fala, tudo bem, eu sou o primo da Camille, ela falou que vocês estão precisando de ajuda, o que eu posso ajudar? Cara, o que você souber fazer, o que você faz? Eu sou eletricista. Aí a gente começou a rir, olhar um para o outro e falou, espera só um pouco que o material já está chegando. É constrangedor lembrar, irmão, que essa igreja começou na sala de reunião de um coworking. Enquanto a gente arrumava o culto, o cheiro da marola de maconha era absurdo dentro daquele salão. Alguém lembra disso? É constrangedor olhar para cada um que faz parte desse time, porque nenhum de nós merecia fazer o que faz, estar onde está. Mas isso é graça, e é isso que vai definir o teu ano de 2021. Eu oro para que 2021 seja um ano em que você não consiga explicar com estratégias o que você viveu. Você vai ficar tão embasbacado, você vai ficar tão surpreendido, constrangido, que você vai falar, cara, é só Deus, irmão, esse ano é só Deus. Você crê nisso comigo? Diga amém. Então o que a gente precisa parar para pensar não é o que pode nos levar a viver o melhor ano da nossa vida. A gente já sabe, a única coisa que pode levar a gente até lá se chama graça. O que a gente precisa parar e pensar e meditar é o que pode parar a gente nesse ano. E a gente começou a falar sobre isso, é quase que uma série que a gente está fazendo sobre o que pode parar você em 2021. Pastor, por que começar um ano falando sobre o que pode parar a gente? Você não acha que isso é down demais? Não, down é você parar sem saber o que te parou. Down é você se frustrar sem saber o que te frustrou. Agora, quando nós sabemos o que pode nos parar, irmão, a gente sabe também o que pode nos mover. Um dos livros mais vendidos e comentados fala sobre a arte da guerra. Sun Tzu, um general milenário, ele fala sobre estratégias quando você vai entrar numa guerra. E uma das estratégias que ela é milenar e todos os exércitos na face da terra utilizam até hoje é você conhecer o teu inimigo antes de se posicionar no campo de batalha. Você precisa saber contra quem você está lutando, você precisa saber qual é o suprimento que ele tem, você precisa saber de que forma ele te ataca, porque se você não conhece contra quem você está batalhando, você já entra no campo de batalha vencido. As nossas armas não são naturais, mas elas são poderosas em Deus para destruir tudo aquilo que se levanta contra nós. As nossas batalhas, como a palavra diz em Efésios 6, não são contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Então Paulo diz, revistam-se de toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes no dia mau, para que possam permanecer de pé contra as astutas ciladas do diabo. Paulo está dizendo, ei, seja sábio, seja prudente, seja ousado.
Se revista da palavra, se encha de fé, permaneça de pé no dia da batalha, porque certamente a batalha vai acontecer. Irmão, 2021, se vai ser o melhor ano da sua vida, provavelmente vai ser o ano mais desafiador também, porque não existe glória sem batalha, não existe ganho sem que haja luta, no pain, no gain. Isso é real life. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana, que ela está no processo de saber lidar com os desafios no meio da jornada. Eu falei, cara, deixa eu te explicar algo sobre a vida real. A vida real sempre vai trazer para você lutas, problemas. Nem sempre vai ser do jeito que você achou que seria, nem sempre vai ser agradável ou confortável. Mas se você souber lidar com isso, cara, você vai ter uma vida extraordinária. O Leandro Barreto fala muito sobre a Mimimi Church, a geração do mimimi. Uma coisa que pode parar a gente é se a gente ficar esperando do Evangelho aquilo que o Evangelho nunca disse que nos daria. Evangelho não é conforto, Evangelho é propósito. Evangelho não fala a respeito de um monte de filho mimado sendo poupado da batalha. Evangelho fala a respeito de filhos que estão no campo sendo chamados para liderar nas batalhas. É como Davi, irmão, nem foi cogitado pelo pai para ser ungido. Onde é que Davi estava? Estava trabalhando. Davi estava nas malhadas, estava lutando com ursas, estava lutando com leões, estava protegendo o rebanho. Então Deus pega um menino no meio das malhadas e coloca para liderar exércitos. E é isso que Deus tem para nós. Então eu quero te lembrar, em nome de Jesus, você está comigo ainda? Diga amém. 2021 não vai ser um ano extremamente fácil, mas Deus nunca disse que seria fácil. 2021 não vai ser um ano em que tudo vai acontecer do nada. Do nada demora muito tempo para acontecer. Mas, se permanecermos, 2021 já é o melhor ano da nossa história. Você crê nisso? Amém? Então, sobre tudo que pode nos parar, hoje eu quero falar sobre um ponto especial. Eu quero falar sobre falta de fé, falta de ousadia. A palavra diz, irmão, que Jesus, eu gosto de falar sobre isso porque esse entendimento mudou tudo na minha história e no meu ministério. Algumas pessoas perguntam, pastor, por que você sempre parece que você está incendiado, às vezes parece que você sobe como um leão? É porque em algum momento eu entendi a minha identidade, eu sou filho de um leão e eu preciso me portar como tal. Jesus se entrega como um cordeiro, sem falar uma palavra ele vai até o matadouro, mas ele ressuscita como um leão. O leão, irmão, ele não é o mais forte dos animais, o leão não é o maior dos animais, o leão não é o mais rápido dos animais. Você sabia disso? Existem mamíferos maiores que ele, existem alguns outros animais mais rápidos que ele, maiores que ele, mas quando o leão chega no lugar, todo mundo sabe que ele chegou. Se existe alguém que não precisa usar cartão de visita, esse alguém é o leão. Se alguém vê ele entrando nesse auditório, em 2 minutos a gente consegue esvaziar isso aqui sem usar nenhuma porta de emergência. Por que isso? Porque o leão, irmão, ele tem uma identidade que já está implícita nele. Ele sabe quem é. Pelo andar de um leão, pelo rugido de um leão, pela forma como ele se porta, ele sabe quem ele é. André, o que isso tem a ver com a minha história? Você precisa saber quem você é em Deus. Você não foi chamado por Deus para ser domesticado, irmão. Você não foi chamado por Deus para ser distraído. Você é como um leão nas mãos dele. Não é você que tem que temer os seus inimigos que têm que temer você. Quando você sabe quem é, são seus inimigos que vão ficar preocupados. Porque, irmão, se tem algo que o inferno tenta parar na nossa geração, é você entender a identidade que tem. Porque um leão que tem crise de identidade, ele para por qualquer coisa. Um leão que foi domesticado, ele para por qualquer coisa. Mas um leão que sabe quem é, irmão, nada para ele. Eu quero liberar essa palavra sobre você. 2021 é um ano de aprendermos a sermos mais ousados, assim como Deus é. Essa figura de Jesus como alguém extremamente dócil, a gente precisa ressignificar. Jesus, ele é dócil e amoroso com os seus, mas ele é juízo, ele é fogo consumidor com aqueles que não estão juntos dele. Aqueles que não juntam, espalha o que a própria palavra diz. Ele ama o pecador, mas ele tem uma fúria absurda pelo pecado. Jesus, quando entra no templo e vê pessoas fazendo comércio na casa do seu pai, ele quebra tudo e pega um chicote
e sai estabelecendo quem de fato ele é e o que deve ser feito na casa do Pai dele. Jesus, irmão, é aquele que deixa João repousar sobre o peito e ouvir as batidas do coração, mas também é aquele que se posiciona como um leão, toma chaves do inferno da morte e ao terceiro dia ressuscitou. O que pode parar você em 2021? Falta de ousadia, falta de fé. Tudo é possível ao que crê. Irmão, quando a gente entende essa verdade, está fazendo sentido para alguém? Você está recebendo isso? Não se distrai, preste atenção nisso. Tudo é possível ao que crê. Se a gente for usar a dinâmica inversa, nada acontece se você não crê. Deus colocou no nosso colo a responsabilidade de estabelecer aquilo que a gente vai viver. Deus, por que eu não vivo milagres? Porque você não está crendo neles. Deus, por que eu não vivo romper? Porque você não está crendo no romper. Deus, por que eu não estou vivendo uma provisão sobrenatural? Porque você ainda não crê numa provisão sobrenatural. Porque tudo que eu precisava fazer para te liberar, para fluir, eu já fiz. Agora é você quem precisa assumir o papel de protagonista da tua história. Faz sentido? Se tudo é possível que crê, então se algo não está acontecendo ainda, porque ainda não creio. Irmão, eu estava lembrando essa semana, eu vou falar de coisas materiais, por exemplo, para talvez ficar mais fácil a dinâmica. Há 3 anos atrás, quando a gente chegou nos Estados Unidos, quando eu vim pela primeira vez, emprestaram um carro para a gente ficar aqui. E eu lembro quando a gente entrou naquele carro a primeira vez, a gente falava assim: mano, olha esse carro, olha o tamanho desse carro, cara, que carro lindo, mano, olha o computador de bordo, cara, motor V8 5.6, uau, mano, olha o tamanho da roda. Homem gosta de carro, pelo menos a grande parte de nós, ok? Pra gente é diferente. Mulheres também vão falar assim: qual que é o sentido, mano? Que bolsa, sapato, sei lá. Ok, 3 anos se passam. A gente está com um carrinho usado aqui, antigo. A gente começou com um carro aqui de $3 mil. Eu colhei parte do para-brisa dele com Super Bond. É assim que a gente começou. A gente começa assim na América, ok? Não é o American Dream, muita gente vende. É assim que a gente começou, um apartamento vazio e um carro velho. Só que aí chegou no momento que apareceu uma oportunidade. Um amigo indo para o Brasil, ele falou: cara, se quiser eu posso passar esse carro. Eu já dei $20 mil de down payment para ele. Se você me der 6, o carro é seu. Eu comprei o carro. Semanas depois eu estou em Orlando e um amigo falou: você lembra que a primeira vez que você veio aqui era esse carro que você andou? Eu falei: não, mano, não faz isso comigo não. Sério, lembra que você estava, cara, você estava abismado com o tamanho do carro, você estava encantado com... Cara, é o carro que você leva a tua filha para a escola agora, é o carro que você vai para o culto, é o carro que... Onde é que você quer chegar, André? Irmão, não existe limite para aquilo que Deus faz. Se caminharmos com Ele, se permanecermos nele, se descansarmos nele, aquilo que em um momento da nossa história parece impossível, depois de algum tempo vai se tornar inevitável. Eu lembro das primeiras mensagens quando eu preguei e ninguém queria ouvir. Eu lembro das primeiras mensagens quando eu pregava e nem eu mesmo queria ouvir. Eu lembro quando eu chegava em casa, quer dizer, falava: amor, como é que foi hoje? Foi pior do que da última vez. Eu não tenho chamado para isso. E aí chega um momento que pessoas, Colômbia, Malta, Argentina, Samoa, Irã, Rússia, acabou de conectar a Colômbia, 4 mil famílias, talvez 8 mil pessoas ao redor do mundo. A gente está junto aqui nessa manhã para ouvir algo que Deus quer falar. O que é isso, irmão? Isso é jornada de fé. Se nós permanecermos nele, tudo é possível ao que crê. O que pode me parar em 2021, André? Falta de fé. Um dia eu imaginei como seria bom ter uma família. Hoje eu sou pai de 2 filhos. Um dia eu imaginei como seria bom poder pregar e falar sobre o nome de Jesus. Hoje eu estou pregando sobre ele para você. Tudo é possível ao que crê. A fé não limita a Deus e Deus não limita a fé. Sabe, a gente já falou sobre isso no domingo passado, mas eu quero te lembrar. Eu estou vendo várias pessoas anotando e eu estou muito feliz com isso. E inclusive, cadê o Lê? Uma coisa que a gente esqueceu, mano: agenda, cara. A gente está trazendo 100 agendas da nossa igreja. E essa agenda ela é incrível porque ela vem com todas as áreas para você anotar algumas chaves do sermão. Ela tem todo o estudo que a gente vai utilizar o ano inteiro. Obrigado. Me presta a agenda aqui rapidinho. Ela tem todos os endereços da nossa igreja em todos os lugares do mundo: Japão, Panamá, Itália, Espanha, enfim, Portugal. Somos 16 igrejas só em Portugal. É surreal o que Deus está fazendo. Então, essa agenda tem todos os dados que você precisar e você pode anotar seus compromissos também, ok? E o que eu queria compartilhar com você é que na semana passada eu falei sobre algo, eu quero que você guarde isso. O que vai
construir o seu ano não são as suas intenções, são as suas decisões. Tem muita gente bem intencionada e frustrada. Tem muita gente bem intencionada que parou no meio do caminho. Irmão, o que vai definir o teu ano não são as suas boas intenções, mas são as suas decisões. Sabe, é interessante porque todo investidor sabe disso, todo atleta de ponta sabe disso, todo empreendedor sabe disso, mas nós como igreja muitas vezes esquecemos disso. A gente continua esperando que milagres aconteçam sem que a gente tenha semeado para que eles acontecessem. Alguém mandou uma mensagem esses dias e falou: pastor, libera uma chave para que eu possa morar fora. Eu falei: passaporte. Parece brincadeira, mas é verdade. Tem gente falando: eu estou orando para que Deus me leve para isso. Você tem um passaporte? Não, eu vou tirar. Então não pede para Deus fazer algo que você não se posicionou para que Ele faça. Pastor, eu preciso. Faz sentido, gente? Eu gosto de pregar sobre fundamentos, mas às vezes a gente precisa liberar palavras que são práticas, porque a gente se esquece. Eu aprendi que o óbvio, se não é falado, não é óbvio. Pastor, ora por mim, eu preciso de um carro para cuidar da minha família. Você tem a Drive? Não, cara, Deus não vai quebrar um princípio porque você é preguiçoso. Eu quero pregar para as nações. Você tem se consumido pela palavra? Não. Então, irmão, não peça para Deus enviar chuva se você não preparou a terra. Ele não vai fazer, não é assim que funciona. 2021 não vai ser do tamanho das suas intenções. 2021 vai caminhar à altura das suas decisões. Decisão, na etimologia da palavra decisão, decisão significa cortar fora. Incisão significa cortar dentro. Circuncisão significa cortar em volta, em torno. Decisão significa cortar fora. Para você viver o novo, você precisa cortar as alianças com o passado. Para você viver o novo de Deus, você precisa abrir mão daquilo que você fazia para começar a viver aquilo que só Deus pode fazer. Uma decisão é um posicionamento, é você falar: eu não sou mais quem eu era, eu não faço mais o que eu fazia, eu não quero mais o que eu queria, e eu não vou mais viver o que eu vivia. Eu quero algo novo, eu quero algo fresco, eu quero aquilo que Deus tem para mim. A palavra de Deus diz que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. O próprio Deus diz: olha, a paz que eu tenho para vocês, eu não dou como o mundo dá. A riqueza que eu tenho para vocês não acrescenta dores. Eu quero viver o novo, André. Então se despede do velho agora, irmão. Enquanto a gente não enterrar o passado, a gente não consegue desenhar o futuro, irmão. Filipenses 3,13 diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para aquelas que estão diante, eu prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial em Cristo Jesus. Tem um cara que foi um dos maiores bancários, um dos maiores empreendedores da geração dele, J.P. Morgan, e tem uma frase dele que eu acho que a gente pode utilizar muito bem nesse ano. Ele diz: o primeiro passo para chegar a algum lugar é decidir que você não vai ficar mais onde você está. Você mora nos Estados Unidos, em algum momento você precisou decidir não estar mais onde você estava. Só que a sua mudança não pode ser só geográfica, irmão, porque a geografia não muda a história. Tem gente que veio para cá com depressão do Brasil e achou que o American Lifestyle ia mudar. Você só está deprimido em dólar. Faz sentido? Que dá mais prejuízo do que estar deprimido em real, porque você está deprimido 6 vezes mais. A gente está brincando, mas é sério. Eu lembro que foi o primeiro choque que eu tive quando comecei a pastorear aqui. Qual é o maior desafio de um pastor brasileiro nos Estados Unidos? Na minha opinião, é que na terra dos sonhos, muita gente parou de sonhar. Uma mudança geográfica não muda a tua história. Eu compartilhei isso há 1 ano atrás. Eu estou vendo um amigo aqui que eu conheci em Londres, e eu lembrei dessa história. Eu fui pregar em Londres e eu entrei no Uber. E aí eu estava todo arrumadinho, o Uber com os vidros abaixados e um calor absurdo. Eu falei: você pode ligar o ar-condicionado, por favor? Aí o cara falou assim: not today. Eu falei: pô, simpático. Eu falei: cara, mas tá calor. Você está pensando assim: eu estou pagando por isso, não é um favor, né? Faz parte do serviço. Foi combinado pela Uber, né? E eu falei assim: cara, mas por que não? Ele falou assim: where are you from? Eu falei: Brasil. Aí ele: come on. Você veio do Brasil e está sentindo calor aqui? Eu falei: irmão, eu não estou mais no Brasil. Pega essa chave, irmão. Aí o cara falou assim: cara, eu vim da África e da onde eu vim faz muito mais calor do que aqui.
E eu fiquei pensando, é possível alguém transicionar uma estação sem transicionar a mentalidade? Aquele cara está trabalhando em Londres, mas a mente dele ainda está no calor da África. Qual que é o problema disso, pastor? O problema é que você pode estar onde deveria estar, mas não se mover como deveria se mover. Transicionamos uma estação, páginas foram viradas no calendário, agora existem páginas em branco, agora existem novas oportunidades, mas se você não mudar o teu posicionamento, você não vai viver nada novo. Tem uma frase que dizem que é de Albert Einstein, mas provavelmente não é, porque o que tem de frase que não encontra o autor e botam para ele não está no gibi. Quando chegar no céu, se ele estiver lá, eu acho que ele vai reclamar com alguns de nós pregadores. Qualquer frase incrível que você vê, Albert Einstein. Mas ele diz que a essência da loucura é fazer sempre as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Por que 2021 vai ser o melhor ano da sua vida, irmão? Porque você vai buscar como nunca antes. Você vai se posicionar como nunca antes. E se eu não fizer, pastor? Em 2022 você gera expectativa para o novo, de novo. Você não pode ser refém de calendários, eles não definem a tua história, nenhum calendário morreu por você. Na verdade, aquele que morreu por você mudou o calendário, é antes dele e depois dele. É antes dele e depois dele. Irmão, o mundo pode não acreditar na mensagem da cruz, mas o calendário global é pautado pela morte dele. Não existe antes de Buda e depois de Buda em nenhum calendário. Não existe antes de qualquer outro idealista. Não existe antes de Che Guevara ou depois de Che Guevara. Não existe, irmão. Mas todo mundo precisa reconhecer que a história foi reescrita depois dele. Então o que vai mudar 2021? Não é o calendário de 20 para 21. É o calendário há 2021 anos atrás, quando Jesus falou, está consumado. Começou a nossa história. Irmão, não seja refém de calendários, assim como eu quero te convidar em nome de Jesus, não seja refém de geografia também. Pastor, a economia está em crise, tanto faz. Quando Deus gerou palavras sobre você, o dólar nem existia. Quando Deus gerou palavras sobre você, a moeda, seja ela digital ou não, nem existia. O problema é que nós achamos que fomos gerados há alguns anos quando nós nascemos. Você não foi gerado quando nasceu do ventre da tua mãe. Você foi gerado quando a palavra de Deus gerou você. Salmos diz, antes que qualquer um dos meus dias existisse, Ele já estava escrevendo a minha história no seu livro, antes de qualquer um deles existir, irmão. Então antes de 2030 chegar, Deus já havia liberado palavras a respeito dos lugares que o Benício vai, os milagres que a Cecília vai viver, aonde a nossa igreja vai parar, aquilo que a gente vai experimentar. Por quê? Porque Deus passeia na eternidade como a gente caminha no shopping. Deus passeia na eternidade. Ele visita a eternidade passada, Ele caminha até a eternidade no futuro. Deus não vê como o homem vê, Deus não faz como o homem faz. Deus não está limitado a tempo, Deus não está limitado a nenhuma dessas coisas naturais, irmão. A única coisa que limita a Deus, e eu coloco entre aspas, é quando a gente não consegue crer naquilo que Ele pode fazer. A Bíblia diz que quando Jesus retorna para a sua cidade natal, irmão, Jesus não fez nenhum milagre até que não começasse o seu ministério. É como se Ele falasse assim, eu preciso dessa liberação do meu Pai. Enquanto meu Pai não disser faça, eu não vou curar ninguém. Eu imagino Jesus andando pela rua e vindo pessoas leprosas, paralíticas, e por dentro dizendo, Pai, só me dá uma palavra e eu vou começar. Não, espera. Jesus então é batizado, o Espírito repousa sobre ele, dá início ao ministério. Essa história a gente já conhece. E ele então retorna para a sua cidade natal. Sabe o que aconteceu lá? Nada. A Bíblia diz que ele não pôde fazer muitos milagres ali, porque não havia honra, não havia fé. Irmão, a falta de fé é capaz de impedir o Deus que fez todas as coisas de fazer algo novo em você. Isso é muito forte. Faz sentido para alguém? Alguém está comigo ainda? Estou quase terminando essa mensagem. E eu preciso lembrar de não usar mais essa calça, porque metade da mensagem é só botando ela para cima. Tá bonitinho, amor? Eu estou tentando. A gente não consegue emagrecer, a gente tenta pelo menos dar uma melhorada na... Tirei até o Inir aqui, porque ele estava tirando a calça. Eu fui orar aqui, eu falei, opa, peraí, sangue de Jesus tem poder. Satanás querendo me envergonhar, mas vai dar certo. Vai dar certo. Eu quero compartilhar algo com você. A mulher do fluxo de sangue não foi tocada por Jesus. Foi ela quem tocou nele. Pedro, quando anda sobre as águas,
não recebeu um convite de Jesus. Foi Pedro que pediu para ir para perto dele. Irmão, tem milagres que você ainda não viveu em Deus porque você ainda não pediu para que Ele faça. Eu quero que você tenha esse entendimento. Guarda isso em nome de Jesus. Tem milagres que você ainda não viveu porque você não deu os primeiros passos. Essa é a chave da mensagem que eu quero compartilhar essa manhã. Pedro está no barco, os outros discípulos estão lá também. Ele fala: Senhor, se és tu, me faz ir ter contigo. Aí o convite de Jesus acontece: Pedro, então vem. E ele coloca os pés para fora e começa a andar sobre as águas. Aquela mulher não recebeu um convite de Jesus, ela não fazia parte da tour de Jesus. Quando Jesus estava passando por ali, ela não era uma das famílias que seria visitada por Jesus. Irmão, ela não estava no itinerário de Jesus, ela não fazia parte do schedule de Jesus. Ela foi até ele e tomou posse do seu milagre. O que eu quero compartilhar com você é que o que pode parar você é falta de ousadia para dar os primeiros passos. Se Pedro não tivesse dado os primeiros passos, essa história não existiria. Se a mulher do fluxo de sangue não tivesse dado os primeiros passos, a cura dela não teria acontecido. Irmão, tudo o que você precisa fazer para viver o melhor ano da tua história é dar os primeiros passos. Você pode declarar isso? Diga: eu vou dar os primeiros passos. E aí que começa a loucura. Irmão, a palavra diz que aquilo que para nós, aquilo que para o mundo é loucura, para nós é o poder de Deus. Quando você começar a dar os primeiros passos, não se assuste quando todo mundo começar a achar loucura o que você está fazendo. Quando perguntarem: irmão, você está louco? Você fala: não, eu estou dando os meus primeiros passos. Começar uma igreja em Miami, você não fala inglês, vocês não têm budget, não tem $1 da igreja sede para vocês começarem esse projeto. Você acabou de se mudar para uma nova nação, tem 8 meses que você está morando aqui. Irmão, eu só estou dando os primeiros passos. Cara, você vai sair do Brasil, vai vir para os Estados Unidos, você não conhece nada lá. Talvez muitos de nós ouviram isso. Alguns meses depois: primo, tio, como é que eu faço para morar aí também? Você pode me ajudar? Lá no início muita gente achou loucura, mas a gente precisa ter esse entendimento. Se Deus me deu uma direção, não importa o que pensam, eu estou dando os meus primeiros passos. Não é? O que você está fazendo, irmão? Você está construindo algo para se proteger de uma chuva. Ninguém nunca viu chuva. Você está tirando árvores, você está fazendo toras de madeira, você está há décadas fazendo isso. Irmão, keep calm. Eu só estou dando os meus primeiros passos. José, desiste da tua promessa, irmão. Abraça a mulher de Potifar e vai ser feliz. Deus esqueceu de você. Eu só estou dando os meus primeiros passos. Você pega cada um dos heróis da fé. Abraão, você está saindo do meio da tua casa, de um lugar seguro, sua família tem comércio, você está bem estabelecido, você vai para o meio do deserto. Deus me chamou e eu estou dando os primeiros passos. Irmão, o que eu quero compartilhar com você é que a única coisa que pode roubar de você aquilo que Deus preparou para 2021 é se você não tiver ousadia para dar os primeiros passos. 1 João 5,4 diz: o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A gente se assusta com o fato de Pedro ter andado sobre a matéria. Pedro andou sobre a água, irmão. Alguém já tentou andar sobre as águas? Eu tentava quando era moleque na piscina de casa. Alguém já tentou? Você vai correndo, dá aqueles 2 passozinhos e fala: mano, eu andei sobre as águas. Até hoje ninguém fez isso, irmão. Pelo menos o único que a gente tem relato é Pedro e Jesus. Mas sabe o que é interessante? O maior milagre que Pedro enfrentou não foi vencer a gravidade, foi vencer a incredulidade. Porque vencer a gravidade é consequência. O maior milagre não é você vencer o câncer, é você crer que Deus já venceu o câncer. Porque vencer o câncer é consequência. Minha mãe mandou uma mensagem essa semana de uma mãe. Olha que louco isso. O filho dela está internado com a mesma doença que me internou há alguns anos atrás, endocardite bacteriana aguda. E ela falou: Alice, eu peguei o seu contato porque o meu filho está com endocardite, ele é bem jovem, e as enfermeiras do hospital contaram a história do seu filho, você não vai acreditar. O meu filho está internado no mesmo quarto que o seu filho ficou internado também. Olha que louco isso. Aí minha mãe falou: eu vou te mandar o livro que ele escreveu nesse quarto então. Aí ela me mandou o áudio. Irmão, a gente precisa ter esse entendimento. O que me curou num leito de hospital não foi o antibiótico. Porque antes de vencer a física, eu precisei vencer a incredulidade. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que eu peço ou do que eu já imaginei. Como que a gente consegue vencer a depressão?
Quando a gente crê no que Deus pode fazer antes de qualquer outra coisa, todo o restante é consequência. Irmão, existe um favor reservado em Deus. O que o favor de Deus faz? O favor de Deus facilita todas as coisas. O favor de Deus abre portas onde elas nem existem. O favor de Deus cria caminhos no deserto. O favor de Deus faz a gente andar sobre as águas. E se não der para andar sobre as águas, Ele abre o mar para a gente passar em terra seca. O favor de Deus, irmão, faz com que muralhas caiam. As muralhas de Jericó, elas foram completamente derrotadas, destruídas, porque o povo andou em volta delas cantando? Não, porque antes de andar eles criam que ao andar Deus faria o que prometeu que faria. Irmão, vamos ser sinceros, olha para mim, você está recebendo algo essa manhã? O que abriu o mar? Foi um cajado de madeira? Foi um cajado de madeira? O que protegeu Noé do dilúvio que ressignificou toda a criação? Você acha que foi um barco de madeira? O que fez Davi derrubar um gigante? Você acha que foram algumas pedrinhas, um estilingue? Você percebe? Deus está o tempo inteiro dizendo: filho, faz o fácil, deixa que o impossível eu faço. Faz o fácil. O cajado era só um ponto de contato entre Deus e a criação. A arca era só um ponto de contato entre Deus e a criação. Se Deus quisesse mantê-los flutuando enquanto o dilúvio acontecia, assim seria. Mas qual seria a participação de Noé no milagre de Deus? Cara, isso é muito forte. Se quando Moisés chegasse como um Bluetooth, o mar se abrisse, qual seria a participação de Moisés no milagre de Deus? Se Davi só chegasse diante do gigante e ele caísse com um ataque fulminante, qual seria a participação de Davi no milagre de Deus? Isso é muito forte. Os homens na fornalha, entrou um homem a mais. Que homem é aquele que entrou na fornalha? Por que eles estão dançando lá dentro? Quando eles saem de lá, nem o cheiro da fumaça eles têm. Era tão forte o fogo da fornalha, irmão, 7 vezes mais aquecida, que os soldados que foram lançá-los, eles foram incendiados, mas aqueles que estavam lá dentro nem foram tocados por ela. Deus está ensinando uma chave para a gente. Eu quero que você receba isso em nome de Jesus. Eu estou finalizando. Tudo aquilo que Deus nos convida a fazer é para que a gente tenha alguma participação no milagre que Ele já está fazendo. Pastor, então você está dizendo que a chave para eu romper em 2021 é fazer? Não, mano. É só simbólico. O cajado é simbólico, a arca é simbólica. A Bíblia diz que Deus chama cada uma das estrelas pelo nome e elas se apresentam em continência para Ele. Deus estabeleceu o mar, está lá em Jó, não lembro agora o capítulo, estabeleceu para o mar os limites e disse: até aqui vem o teu orgulho, e daqui em diante o teu orgulho se desfaz em ondas. Sabe a arrebentação? Você já parou para pensar, se a gente tem mais água do que terra, por que a água não invadiu toda a parte da terra? Porque Deus disse: até aqui, ok, daqui para lá, não. Irmão, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Os discípulos estão vendo ele falar: shh. O vento para, o mar se acalma, começa a olhar um para o outro e fala: cara, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmão, o vento e o mar obedecem a Ele porque foi Ele quem os fez. O mar, ele encerra o seu orgulho em ondas porque foi Ele quem o fez. João diz: no princípio Ele era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus e todas as coisas foram feitas por meio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Jó começa a questionar Deus: por que disso, por que daquilo? Deus fala: Jó, eu até vou responder suas perguntas, se antes você me responder, aonde você estava quando eu estabeleci o fundamento e o firmamento e cada estrela? Jó, onde você estava quando eu fiz a criação e cada peixe e cada ave? Por que 2021 vai ser um ano mais poderoso e frutífero da nossa história? Porque Deus está convidando a gente a fazer algo junto com Ele. Irmão, não dá para fazer nada sem Deus, mas não dá para a gente caminhar com Deus sem fazer nada com Ele também. A palavra de Deus diz que a fé sem obras é morta. A fé sem obras é teórica, a fé sem obras
é nada, irmão. O que Deus tem para nós é algo sobrenatural. E eu estou finalizando, eu quero orar com você. Hebreus 11 diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e é a convicção de fatos que não se veem. Efésios 3:20 diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Tem uma frase do Bill Johnson que eu gosto demais, ele diz: se você faz história com Deus, Ele fará história através de você. Cara, eu podia falar sobre tantos milagres que a gente já viveu. Quando eu e a Casinha a gente casou, a gente comprou um apartamento com R$5.000 de entrada. Quando Cecília estava sendo gerada, a gente enfrentou a maior crise da nossa história. Quando eu estava no ápice do meu ministério, eu estava pregando sobre fé num dia, estava todo entubado usando fralda no dia seguinte. Quando a gente recomeçou e reconstruiu e se restabeleceu, Deus falou: abre mão de tudo e recomeça. E a gente veio morar num apartamento vazio com um carro velho. Quando parecia que estava tudo confortável, Deus falou: a cidade não é essa, vai para o lugar que eu vou te mostrar e eu vou fazer algo lá. E quando estava tudo fluindo bem, veio um Covid, lockdown, portas fechadas, toque de recolher, e aí parece que você tem que recomeçar de novo. Irmão, Deus está falando o tempo inteiro: só faz o fácil, deixa que o impossível eu faça. E eu não sei qual é o impossível na tua vida, mas eu quero te apresentar o Deus do impossível nessa manhã. Se você pode, feche teus olhos em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Eu quero liberar palavras de vida sobre você. Eu quero liberar palavras de vida sobre você. André, eu acredito no que você ministrou, mas eu não consigo crer. Irmão, então pede a Ele. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir e por ouvir a palavra de Deus. A fé não vem por ouvir um sermão inspirado. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. A palavra que sai da boca de Deus é o que gera tudo o que você precisa. Você precisa de cura? Isaías 53. Certamente Jesus levou sobre si as nossas doenças e enfermidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Você precisa de provisão? Então, irmão, mergulhe em Filipenses 4:19. O meu Deus suprirá a cada uma das suas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Você quer prosperar? Provérbios 11:25. O generoso prosperará, aquele que dá alívio a outros, alívio receberá. Você quer romper no ano mais incerto da tua história? João 15. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, me pedirão o que quiserem, lhes será concedido. Você se afastou, talvez dentro da casa do Pai, está lá em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, irmão, eu vou entrar e vou ceiar com você. Se você está cansado, a palavra de Deus para você é: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você está sem esperança? A palavra de Deus diz, se eu não me engano, Romanos: a esperança não nos decepciona. Irmão, não há nada que se levante para te parar, que Deus antes já não tenha liberado uma chave para te fazer romper. Toda estratégia do inferno é um levante contra aquilo que já foi liberado por Deus. Guarda isso: toda estratégia do inferno é um contraponto a uma liberação dos céus. É o Deus que envia a provisão antes da necessidade chegar. É o Deus que envia o livramento antes do inimigo se levantar. É o Deus que envia para você o que você precisa antes daquilo que vem contra você se levantar. Irmão, existe em Deus a paz que excede todo entendimento. Eu declaro o nome de Jesus: nesse ano você não vai ser confundido, você não vai ser distraído, você não vai ser iludido. Não tem nada que Deus tenha te prometido que o inferno possa cancelar. Não há uma palavra que Deus liberou que o inferno possa cancelar. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Deus prometeu algo e vai deixar de cumprir? Guarda isso, irmão. A única coisa que pode parar você em 2021 é falta de ousadia para dar os primeiros passos. Eu quero liberar isso sobre você. Alguns vão dizer: cara, eu acho que você tá crente demais. Não, irmão, eu só estou dando os primeiros passos. Eu acho que você está mergulhando demais. Não, irmão, eu só estou dando os primeiros passos. Eu acho que você está com expectativa demais. Não, irmão, eu só estou dando os primeiros passos. Porque aquilo que para o mundo é loucura, para nós que cremos é o poder de Deus.
poder que gera transformação, poder que gera libertação, poder que gera renovo, poder que gera romper, poder de Deus que quebra cadeias, liberta cativos, renova enfermos, poder de Deus que cura, poder de Deus que restaura, poder de Deus que ressuscita casamentos que estavam mortos, ministérios que estavam mortos, poder de Deus para mudar a tua história. Nele nós existimos, nele nós nos movemos, nele nós existimos. Por que se você está de pé, irmão? Porque Deus me mantém assim, Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. E o Deus de paz, Ele vai guardar o teu coração, irmão, e Ele vai livrar você, se você permanecer nele, e as palavras dele permanecerem em você. Nada nem ninguém pode resistir o poder que você habita. Existe um poder em você, depositado por Jesus, que é maior do que tudo que se levanta contra você. Você só precisa crer. Tudo é possível ao que crê. A fé não limita Deus, e Deus não limita a fé. E eu te libero em nome de Jesus, irmão. Como pastor dessa casa, eu te libero em nome de Jesus para frutificar. Eu te libero em nome de Jesus para avançar. Eu te libero em nome de Jesus para prosperar. Eu te libero em nome de Jesus para viver algo que você nunca viveu, para tocar em lugares que você nunca tocou. Eu te libero em nome de Jesus. Seja livre, seja livre, seja livre. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Livre de toda amarra, livre de toda mentira. Seja livre agora em nome de Jesus. De todo cansaço, seja livre de toda resistência. Seja livre, 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 livre. Seja livre de todas as cadeias emocionais, de tudo que te impede de avançar, de crer, de prosperar. Seja livre agora, em nome de Jesus. Você pode ficar de pé no seu lugar. Você pode levantar suas mãos o mais alto que você puder, como um homem livre. Levante suas mãos em nome de Jesus e vamos declarar isso junto. Declare junto comigo, diga: eu sou livre. Eu não consigo ouvir tua voz. Você pode declarar isso mais uma vez? Diga: eu sou livre. Seja livre, irmão. Seja livre, seja livre. Livre. Em nome de Jesus. Feche teus olhos. Continua com a tua mão levantada.